Crônicas de um Aristocrata em Outro Mundo. Parte final. O Tecido da Eternidade. Capítulo 1. A Era da Sinfonia. 10 anos se passaram desde a coroação. Grandel a Eterna não era mais apenas a capital de um reino. Era o coração de uma civilização renascida. As inovações de Caim, tecidas pela administração implacável de Reine e nutridas pelos talentos especializados de suas rainhas, haviam criado uma era de ouro sem precedentes. As estradas luminosas agora ligavam todas as principais cidades, facilitando o comércio e a unificação cultural. A rede do pensamento rápido permitia que o conhecimento fluísse tão livremente quanto o rio que cortava a capital. As doenças comuns eram lembranças do passado, graças aos jardins de cura e ao corpo de médicos magos treinados por Silk. A justiça era acessível, graças ao código unificado defendido por Inata. As fronteiras, monitoradas por Elizabeth e defendidas por Tifana, eram pacíficas e estáveis. Caim, agora com 27 anos, governava menos e inspirava mais. Seu papel havia evoluído para o de um arquiteto filósofo e guardião espiritual. Ele passava dias em seu observatório, não olhando para as estrelas, mas para o tecido da realidade de Grandel, garantindo que a presença contida de Neo dentro dele não afetasse o equilíbrio cósmico local. Capítulo 2. A próxima geração ascende. Os 5 herdeiros não eram mais bebês. Eram jovens de 10 anos, cada um prodígio em seu domínio, educados na Academia da Unificação, um projeto conjunto de todas as rainhas e de Reine. Lumina, com sua magia de luz pura e mente analítica afiada, era uma jovem arquimaga em treinamento, ajudando Silk a desvendar os mistérios mais profundos da criação. Aitel, carismático e naturalmente autoritário, mas de bom coração, aprendia os caminhos da governança ao lado de Telestia e da tia Reine, mostrando uma sabedoria além de seus anos. Serena, cuja presença era um bálsamo, atuava como embaixadora juvenil ao lado de Inata, sua mera presença dissipando tensões em negociações delicadas. Gideon, forte, ágil e com um senso de justiça inabalável, treinava com Tifana e os cavaleiros mais veteranos, já demonstrando potencial para ser o maior guerreiro de sua geração. Terra, com sua conexão profunda com o mundo, viajava com Elizabeth, ajudando a mapear não apenas terras, mas fluxos de energia vital e pontos de poder ocultos. Eles eram mais que irmãos. Eram uma unidade. Criados juntos, treinados juntos, seu vínculo era o alicerce sobre o qual o futuro do reino seria construído. Capítulo 3. O sussurro. O final do vazio. Foi durante uma meditação profunda que Caim finalmente compreendeu o verdadeiro propósito de sua luta interna. O fragmento de Neo não era um hóspede involuntário ou uma maldição. Era a contraparte necessária. Ele viajou, em espírito, para o limiar de sua própria alma, onde a escuridão estava contida. Lá, não encontrou um monstro rugindo, mas uma presença silenciosa e antiga, agora transformada pela convivência dentro de um recipiente de criação, amor e sacrifício. Você aprendeu, ecoou uma voz que era o oposto do som. Não a destruir. A conter. A dar forma ao informe. E você, respondeu Caim, sua consciência brilhando suavemente. Você aprendeu que o vazio sem a possibilidade de forma é sem propósito. Você se tornou o silêncio entre as notas da nossa sinfonia. O espaço em branco no nosso pergaminho. Necessário, mas não dominante. Pela primeira vez, houve um entendimento. O Deus das Trevas, em seu fragmento, havia sido domesticado não pela força, mas pela exposição constante à complexidade da existência que Caim vivia. Ele se tornara o equilíbrio interno de Caim, a sombra que dava profundidade à sua luz, o limite que impedia seu poder divino de se tornar uma tirania. Nesse momento de perfeito equilíbrio, as 7 bênçãos dentro de Caim brilharam como uma luz nova. Ele não era mais o campeão dos deuses. Era algo novo. Um harmonizador. Um ser que existia no ponto exato entre criação e vazio, luz e sombra, ordem e caos, mantendo todos em uma dança eterna e produtiva. Capítulo 4. A última lição do primeiro rei. Naquele mesmo dia, uma mensagem se materializou no ar do salão da criação. Era de Aethelstan, o primeiro rei. Apenas 2 linhas.
A lição final não é como lutar, mas quando parar de lutar. Você encontrou o equilíbrio. Agora, ensine-o. Sua obra como campeão está completa. Sua obra como fundador começa agora. Era uma abdicação cósmica. Os deuses não o chamariam mais para batalhas. Sua missão havia mudado, de defender a realidade, para nutrir e guiar uma parte específica e brilhante dela, seu reino, sua família, seu legado. Capítulo 5. A passagem do cetro. Caim reuniu sua família, suas esposas, seus filhos, seus pais, seus irmãos e Reine, no mesmo jardim onde seu pai, o rei Orion, abdicara anos antes. O equilíbrio foi alcançado, anunciou ele, sua voz calma mas carregada de significado. Não apenas dentro de mim, mas em nosso reino. Grandel não precisa mais de um semideus no trono. Precisa de governantes que sejam, acima de tudo, humanos em sua sabedoria e compaixão. Ele olhou para Telestia e para Etel, seu filho de 10 anos, que observava com olhos sérios. Telestia, você foi a espinha dorsal deste reinado. Etel, você carrega o sangue e o espírito dos grandes reis. O trono é de direito de vocês dois. Em uma cerimônia simples, mas profundamente simbólica, Caim removeu a coroa de luz tejida de sua própria cabeça. Ela não se dissipou. Em vez disso, ele a dividiu em 2 coroas menores e mais sutis. Colocou uma na cabeça de Telestia. Minha rainha, minha parceira. O reino é seu. A outra, ele colocou sobre a cabeça de Aetel. Meu filho. Não é um fardo que te imponho. É um jardim que confio à sua custódia. Regue-o com justiça, proteja-o com coragem, e nutra-o com amor. Ele então entregou o cetro da unidade a Reine. Irmã. Você foi a mão que construiu. Continue a ser a força que mantém. Como primeira-ministra vitalícia e regente até que Aetel tenha a maioridade, a estabilidade do reino está em suas mãos. Por fim, ele olhou para seus outros filhos e suas esposas. A vocês, os pilares. O reino não é apenas o trono. É a magia de Sil que ilumina, a defesa de Tifana e Gideon, a harmonia de Nata e Serena, as fronteiras de Elizabeth e Terra. E é a família que todos nós construímos juntos. Capítulo 6. O novo papel. O pai fundador. Caim não desapareceu. Ele e suas esposas, agora rainhas mães e conselheiras, se mudaram para a Torre da Harmonia, uma estrutura alta e serena nos jardins do palácio, de onde ele podia observar o reino. Seu novo papel era de sábio, conselheiro e pai. Ele aconselhava a Etel e Telestia quando solicitado. Treinava seus filhos no controle de seus dons únicos, ensinando-os sobre o equilíbrio que havia conquistado com tanto custo. Às vezes, viajava discretamente pelo reino como uma ou outra de suas esposas, observando a vida que ajudara a criar. Ele ainda era poderoso. Ainda era o harmonizador. Mas seu poder agora era direcionado para a preservação silenciosa e o crescimento pessoal. Ele e suas esposas, agora libertas das demandas absolutas do trono, redescobriram o simples prazer da companhia um do outro, de assistir seus filhos crescerem, de viver o amor que havia sido o alicerce de tudo. Epílogo. O legado que nunca acaba. Anos se transformaram em décadas. Aetel e Telestia provaram ser governantes justos e amados, guiados pelos conselhos sábios da geração anterior. Os outros herdeiros floresceram, cada um encontrando seu caminho para servir ao reino com seus dons únicos. A lenda de Caim von Silford, o campeão, o rei, o harmonizador, tornou-se o mito fundador de uma nova era. Mas para sua família, ele nunca foi uma lenda. Era o marido que contava histórias de outro mundo sob as estrelas. O pai que ensinava lições de equilíbrio durante caminhadas. O irmão que ria das memórias de infância com Reine. O homem que, no fim de cada dia, agradecia silenciosamente aquelas 2 garotas que salvaram outra vida, pois seu sacrifício levou a esta, uma vida de propósito, amor e paz conquistada.
E em noites claras, quando as 7 constelações divinas brilhavam em perfeita harmonia no céu, alguns juram ver uma 8ª luz, suave e prateada, dançando entre elas, não uma bênção ou uma maldição, mas um equilíbrio vivo, um testemunho silencioso de que mesmo as maiores escuridões podem encontrar seu lugar na luz, e que o maior poder de todos não é dominar o mundo, mas construir um lar nele, e ter uma família com quem compartilhá-lo. Fim das crônicas.